Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos em um só pensamento, vibrando por todos desse planeta maravilhoso, agradecendo pelas bênçãos recebidas no dia de hoje, pedindo sempre um amparo para que possamos compreender bem a lição desta noite. Pedimos que ilumine a todos, encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Ilumine aos dirigentes políticos, doutrinários, que eles sejam intuídos para o melhor de todos, para o melhor dos seus tutelados. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males. O teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi aberto no capítulo. Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E a lição 12 é uma mensagem de São Vicente de Paulo, que é a sequência da beneficência. Tudo bem. Então, nós estamos lendo o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, escrito pelo Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Ui. O Celso continua lendo? Claro, sem problema. É, um educandário nobre, um templo de fé, um laboratório de pesquisas, quaisquer lugares onde se observem serviços de edificação da sociedade, são abençoados redutos de amor e de construção do bem, preservado por espíritos gentis que são colocados como guardiães, para evitar a baderna dos ociosos, burlões e perturbadores. Adaptação ao novo lar, capítulo 3. Ao chegar, dirigimos-nos de imediato à instituição que nos serviria de base para as atividades. Em um local aprazível, próximo ao mar, podíamos beneficiar-nos das emanações do oceano, do brilho do plâncton à noite e a seiva das árvores que muito nos auxiliam na constituição perispiritual. Jardins bem traçados abriam-se em variadas flores que desatavam perfumes, enquanto miríades de insetos voejavam no sagrado mistério da vida sob a assistência vibratória dos elementais. Tratava-se de uma comunidade espiritista dedicada à iluminação de consciências e edificação moral pelo estudo da codificação kardeciana. A movimentação era muito grande, tanto de trabalhadores conscientes das suas responsabilidades doutrinárias, quanto de espíritos abnegados responsáveis pelos cometimentos abraçados. Num dos setores havia um edifício especialmente dedicado às reuniões mediúnicas e ao movimento de sofredores,
de ambos os planos fazia-se significativo. No mesmo espaço eram realizados o atendimento fraterno aos cansados da labuta física e aos sofredores desencarnados, em meio aos quais podíamos notar adversários perversos de pessoas enfermas, bem como inimigos, entre eles em peculiar processo de obsessão recíproca. A administradora do espaço que nos fora reservado era uma senhora simpática de 60 anos, mais ou menos, que trabalhava com os visitantes que frequentemente se hospedavam na sociedade. Muitos deles vinham com tarefas especiais para atendimento à comunidade, enquanto outros eram trazidos para treinamento nos labores espirituais, particularmente com os recém-desencarnados. Fomos conduzidos com muita fraternidade aos cômodos que nos deveriam albergar e preparar-nos para conhecer os labores formosos da instituição. Um educandário nobre, um templo de fé, um laboratório de pesquisas, quaisquer lugares onde se observem serviços de edificação da sociedade, são abençoados redutos de amor e de construção ao bem, preservados por espíritos gentis, que são colocados como guardiães para evitar a baderna dos ociosos, burlões e perturbadores. Quando a percepção humana se dilatar mais, penetrando nas diversas faixas vibratórias entre o mundo físico e o espiritual, permitirá o conhecimento de que a vida não para e o espaço vazio é pobreza dos sentidos humanos. Assim, será mais fácil compreender também a teoria dos universos paralelos e outras conquistas extraordinárias que a ciência terrestre está constatando. Respirava-se o ar espiritual do trabalho em que Jesus, na condição de condutor sublime, era venerado através da ação e de todos que ali se encontravam. Após alguns minutos, Marta nos informou que o mentor da instituição, discípulo de Santo de Assis, aguardava-nos a fim de oferecer-nos as boas-vindas. A sala onde fomos recebidos era simples, quase sem adornos de qualquer natureza, tendo na parede uma gravura do beijo de Francisco de Assis dera no irmão leproso, quando ainda era candidato a cavaleiro no mundo. O irmão Gracindo recebeu-nos com afabilidade e explicou-nos que estava à frente da instituição por orientação do pobrezinho, desde a sua fundação. Explicou-nos ainda que a problemática do momento muito o preocupava em razão dos prognósticos médicos algo alarmantes, assim como das informações espirituais de que tomara conhecimento. Desde alguns meses, os benfeitores da humanidade deram-se conta da guerra terrível com um estranho vírus que parecia haver sido trabalhado em laboratório, utilizando-se da cepa comum da influenza e se deveria prolongar maléfico na Terra por mais de 2 anos, superando o da gripe espanhola. Entreteceu considerações sobre a caridade em relação aos pacientes e a todos os sofredores no seu processo de evolução, e dirigiu-se diretamente ao irmão Spinelli, informando-o que podia contar com todos os serviços da instituição a qualquer momento e sem consulta anterior. Nominado com clareza, o amigo Francisco elucidou que era a primeira vez que participava de um labor desse gênero, porque estava emocionalmente vinculado ao solo gaúcho, nas tarefas de expansão do espiritismo e das suas atividades incomparáveis. O nobre administrador convidou para que nos acompanhassem 2 amigos espirituais que se encontravam presentes e fizessem o trabalho de cicerone da bela instituição. Saímos em agradável conversação e observamos a colmeia de ação benéfica. A instituição, especificamente, dedicava-se à obra de educação, porém, o Santo de Assis havia recomendado que não fossem esquecidos os filhos do Calvário,
por Jesus assim denominados, que experimentavam as vicissitudes no declínio da existência física e eram abandonados. Então, aqui eles estão sendo recebidos, né, nessa nova instituição espírita, para se preparar para auxiliar nessa pandemia da Covid-19. Então, já se sabia, né, no mundo espiritual, a gravidade dessa pandemia, que iria durar por mais de 2 anos. No próprio livro fala que a vacina viria, né? E vai falar mais para frente que a vacina seria dado, seria conseguido, e que a vacina ia amenizar o sistema, mas não ia resolver. Ele tá, ele falou, né, sobre os universos paralelos, né? A própria ciência hoje, através, né, das várias teorias, né, várias teorias, ela supõe que tenha vários universos paralelos. Os filmes hoje acabam explorando esses universos paralelos, e a gente sabe que existe, né? A gente está no mesmo espaço físico, pode existir vários universos, né? Então, é, a gente está no plano físico. Nesse mesmo plano físico, existem espíritos que acabam estando num outro plano, né? Então, num outro universo. Esses Outra dimensão. espíritos podem enxergar, não enxergam espíritos superiores. Então, a gente está em outro plano. As colunas espirituais que estão, por exemplo, nosso lar, ela está a uma certa altitude, né, na atmosfera. E pode passar um avião lá em nosso lar, aí o André Luiz vai lá e dá uma. Sai para passar o avião? Não, na verdade, está em uma outra dimensão, está um outro universo. Então, eles estão lá tranquilamente e tal, aí está passando um passarinho, está passando um avião, mas está em outro plano, está em outro universo. Então, isso. Você ia falar alguma coisa? E, hum, então, a instituição está sobre a direção de um dos, né, seguidores de Francisco de Assis, que vão ajudar, né, os trabalhos para amenizar os efeitos da Covid. Todo mundo sabe que a Covid é um vírus. E um vírus, ele se altera com o tempo. Ele acaba sofrendo mudanças. Então, quando a gente toma uma vacina, para a gripe, por exemplo, a gente toma uma vacina de uma gripe que já aconteceu, por exemplo, do ano passado. Então, para que serve a vacina se eu estou tomando a gripe do ano passado? Normalmente, quando a gente toma uma vacina, a vacina, a pessoa vacinada da gripe, normalmente, mesmo que ela acaba ficando gripada com o novo vírus, normalmente os sintomas da nova gripe são mais fracos do que se ele não tivesse tomado nenhuma vacina. A mesma coisa acontece com os, a vacina do Covid, né? Muita gente que acabou tomando as vacinas, né, tiveram sintomas mais fracos. Eu peguei Covid, já tinha tomado várias doses da vacina e os sintomas que eu tive da Covid foram bem fraquinhos. Eu só sei que eu tive Covid porque eu fiz o teste, né? Porque eu fiz o teste, senão eu nem saberia, né? Para mim estaria passado despercebido. Mas como
estava nessa pandemia, a gente foi lá, fiz os testes e eu vi que aquele pequeno mal-estar que eu tive era Covid, mas não foi nada de muita coisa. Foram criados setores especiais para idosos, embora sem internamento, oferecendo-se cuidados e terapias preventivas às enfermidades sorrateiras. Abrindo-se escolas tradicionais e profissionais, de modo que as novas gerações melhores educadas pudessem constituir a futura sociedade. A higiene, os cuidados domésticos e os setores especializados em diversas áreas médica, odontológica, farmacêutica, laboratorial, de parto natural, chamavam-nos a atenção, mas também a alegria e a psicosfera ambientais de voluntários e funcionários perfeitamente conscientes de que o amor é a maior terapêutica preventiva e curativa que existe. O setor doutrinário, fiel aos princípios do Evangelho e à codificação kardeciana, estava em pleno funcionamento, o que nos surpreendeu satisfatoriamente. À hora da refeição, fomos convidados ao refeitório central, quando fomos apresentados a todos os trabalhadores pela generosidade do irmão Gracindo. Posteriormente, fomos informados que esse espírito abnegado trabalhava com o suave e doce Pai Francisco e se encontrava nessa tarefa por amor a alguns daqueles que, reencarnados, faziam parte do grupo que ele pretendia levar a Jesus. Comoveu-nos também constatar que a mediunidade com Jesus era preservada e vivida naquele lugar com respeito e a alta consideração que merece, sendo exercida cristamente, como recomendava o codificador. Graças ao desenvolvimento intelecto-moral dos seres humanos, à medida que se fazem sensíveis à beleza e à reflexão, mais percepção adquirem em relação aos denominados fenômenos paranormais, por ensejar-se melhor sintonia com as vibrações sutis que os envolvem. Com o suceder do tempo, mediante o exercício de cada vez maior das faculdades mediúnicas, os fenômenos tornar-se-ão anormais, tornando-se esse delicado sentido físico mais primoroso e transcendental. Cada vez mais se constata que a energia espiritual é a portadora de todos os valores que constituem a vida animal e especialmente a humana. Graças aos estudos da fenomenologia mediúnica, mais ampla gama de ocorrências passa a fazer parte do cardápio existencial, por facultar a penetração em faixas vibratórias ainda pouco conhecidas e vivenciadas. Ali estávamos em um mundo vibrante, com movimento e recursos poderosos que, no entanto, passavam desapercebidos das pessoas que residiam ou se encontravam nos diversos setores em plena atividade. Seriam dois mundos em perfeita sintonia ou apenas um mundo em duas especialidades de percepção? A verdadeira é que cada momento de reflexão mais encantado com as descobertas e identificações que faço, reencontrava sempre a vida nas mais diversas expressões. O dia finava-se lentamente, permitindo-nos ver à distância a linha do oceano, confundindo-se com as nuvens coloridas do sol poente. Nesse momento, passamos a escutar uma antiga melodia religiosa de Palestrina, o grande compositor sacro que parecia tangida por mãos e vozes invisíveis. Observávamos e sentimos uma suave brisa agradável que invadia todos os recantos da instituição. Nessa ocasião, um dos membros do nosso grupo, que fora médico virologista na sua última investidura física, murmurou gentil: "É a hora do Ângelus, das orações de louvor a Maria, a Santíssima, na sala de atividades mediúnicas para onde devemos rumar." O doutor Eudalbo
fora-nos apresentado antes de iniciarmos a jornada, e fora na Terra um grande devotado estudioso da virologia. Diversas vezes estivera na instituição e desfrutava de muito respeito dos seus membros pela contribuição que dava em virose menos letais que ocorrera neste século e ainda remanesciam com episódios esporádicos. Afirmou que poderíamos acercar-nos do local, participar das orações e rápidos comentários realizados pelo irmão Gracinho. A sala, de pequenas proporções, estava repleta, com os chefes de departamento e alguns convidados, e nos emocionamos com as dúlcidas vibrações ambientais. Nada havia de adornos, caracterizando-se pela simplicidade austera dos lugares dedicados à meditação e à prece. À frente, a mesa em torno da qual, nos dias próprios, sentavam-se os membros da atividade mediúnica, e em seguida algumas filas de cadeiras corretamente colocadas sem quaisquer forma ritualística. Sobre o móvel encontrava-se as 5 obras da codificação espírita. O diretor enunciou uma emocionada prece e de imediato pediu ao irmão Spinelli que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e lesse um parágrafo. A página aberta encontrava-se no capítulo 6 do livro referido, e assinala: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança à justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após a vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. O mentor solicitou-lhe que comentasse em breves palavras o magnífico texto, o que foi feito com o brilhantismo que lhe é peculiar. Paz seja conosco, iniciou o querido companheiro. Sempre nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução, olvidando-nos que elas são os frutos espúrios do nosso comportamento. O Pai Celestial nos proporciona a reencarnação a fim de prepararmos-nos para a glória que nos está reservada. Entretanto, as heranças doentias do processo inicial permanecem dominando as nossas paisagens íntimas e empurrando-nos para os fossos do desequilíbrio e da insensatez. Compreendêssemos a necessidade da fé no futuro e nos pouparíamos no presente de acompliciamento com as paixões servis que nos aprisionam nos painéis da inferioridade. Confiássemos em Deus e adotássemos o comportamento ensinado e vivido por Jesus e, com certeza, o nosso fardo seria leve, sem qualquer fadiga. Eis porque o Espiritismo é a doutrina da consolação, semelhante ao que Jesus fez, ajudando-nos a agir corretamente, sem a vã loucura de desejarmos a solução milagrosa dos problemas através dos mentores, cabendo-nos a nós próprios realizá-la. Que o Senhor nos abençoe. O seu verbo, sempre gentil e suave, penetrou-nos o ser e esculpiu-se-nos no âmago do ser. O mentor considerou a gravidade do momento na Terra e a preocupação de todos em relação à pandemia, que agora se tornava terrivelmente visível, com a agressividade de que se constituía, surpreendendo o mundo dito civilizado, mas ainda algo primitivo. Referiu-se aos aventureiros que se iriam aproveitar da circunstância dolorosa para ampliar o furto e a desonra, mas que a nós interessavam as preocupações do amor e da caridade, atendendo ao apelo planetário da misericórdia aos céus compassivos.
Menos de uma hora transcorrida, a reunião foi suspensa e mantivemos algum diálogo com os demais trabalhadores da comunidade enquanto a natureza respirava paz e bênção. Então, a pandemia, né, ela é uma coisa grave dentro da nossa jornada, da nossa evolução, mas a gente que entende, né, que a doutrina espírita, que a nossa vida a nossa reencarnação é só uma breve passagem. Vocês estão me ouvindo? Tá. Então, a gente que está numa pandemia, a gente sabe que é uma breve passagem, a gente acaba encarando as dificuldades, os problemas, como desafios que a gente tem que superar. Alguém que não acredita na vida após a encarnação acaba se desesperando, se perturbando com as dificuldades que passa. A gente sabe que após a nossa desencarnação, a gente retorna à vida espiritual. Então, alguém que a gente conhece, um parente, um amigo, que acaba desencarnando, a gente sabe que desencarnou e foi para, retornou para a vida espiritual e que a gente que vai ser amparado lá do outro lado e que a gente vai nos encontrar quando estiver dormindo, quando a gente mesmo desencarnar. Então a gente vê também que as dificuldades que existem. Então, teve a pandemia, que já a pandemia, o Covid-19 ainda está por aí, né? Tem muita gente ainda com a doença Covid-19. Mas toda essa dificuldade, essa doença ou outros problemas que acabam existindo, tem todo o amparo dos mentores, dos espíritos, para a gente enfrentar essas dificuldades. Então, hoje tem guerras acontecendo e tem outros problemas acontecendo e cada um enfrenta desafios diferentes. Então, a gente tem que olhar que todo essa organização, toda essa ajuda que foi feita para enfrentar essa pandemia, para minimizar os efeitos da pandemia, isso é feito o tempo todo, não só na pandemia, mas o tempo todo a gente recebe essa ajuda para superar. Então, a gente estiver ligado em pensamento, né, com Jesus, é o que Jesus disse, né? Vinde a mim que eu vos aliviarei. Que conhece a doutrina de Jesus, conhece a doutrina espírita, a gente fica muito mais aliviado e muito mais forte para enfrentar qualquer desafio da nossa jornada. Os nossos irmãos enfermos são as heranças do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, que os traz até nós, os herdeiros do Evangelho, a fim de que, acima de qualquer labor, amemos como se fossem filhos do nosso coração. Capítulo 4, Estudo das atividades. Naquela mesma noite, elegemos a linda copa de uma árvore conífera e, sobre o céu nimbado de astros refulgentes, fizemos a reunião de estudos a respeito das atividades que deveríamos desenvolver na Terra,
durante os dias afligentes da pandemia. Após uma oração silenciosa em que nos nutríamos da exteriorização do prana e das árvores em festa de luar, o doutor Eudalbo, Eudalbo, o doutor Eudalbo usou a palavra esclarecendo-nos. Aqui estamos num grupo especial ao lado dos trabalhadores da luz e do amor, com o objetivo de auxiliar nossos irmãos em luta no processo da evolução. Mais cruel do que uma guerra, a pandemia em tela ceifará centenas de milhares de vidas, algumas em razão do natural processo de mudança moral do planeta para o mundo de regeneração, e outras que deverão partir para o exílio após o período de convalescença nas respectivas comunidades às quais se vinculam. Já não respirarão a atmosfera da Mãe Terra, que envenenaram com o seu comportamento extravagante e rebelde. Desde alguns anos que os estudiosos em virologia identificaram em animais o que passou a ser denominado coronavírus. O vírus são um dos capítulos mais complexos entre os organismos que existem na Terra. Muitos desconhecidos até o século XIX, quando Louis Pasteur, estudando a raiva, constatou que havia um micro-organismo que era transmitido após a dentada do animal afetado e que não se tinha como melhor conhecê-lo. Iniciava-se então uma das mais belas investigações na busca da identificação dos agentes microscópicos das doenças. Embora mais tarde se acha constatado que alguns parecem com fitas simples e duplas, um pouco longas para suas proporções, existem hoje mais de 200 mil desses terríveis agentes infecciosos. A sua formação é muito simples na sua estrutura e posteriormente descobriu-se que podem ser manipulados em laboratórios, apresentando mutações que geram dificuldades imensas para que sejam fabricadas as vacinas que os podem dizimar. Em si mesmos, são inócuos, necessitando de células de que se nutrem e se reproduzem com uma velocidade impressionante. Por isso, são considerados como parasitas intracelulares. No caso em tela, o novo coronavírus, assim denominado pela sua forma de coroa, é de fácil contágio direto após as vias oral, nasal e ocular do futuro paciente. As investigações logo concluíram que se pode evitar a contaminação quase sempre através das mãos, que recebem as partículas de espirros, tosse, contato direto, mas que as lavando muito bem com água e sabão, completamente a higiene com álcool e gel, consegue-se matá-lo. Mantendo-se a distância em relação aos enfermos, pode-se precatar do contágio, porque a sua existência é relativamente breve, especialmente em ambientes quentes ou com as substâncias químicas do sabão. Eis porque se recomendam cuidados especiais a fim de evitar seu contágio, facilitando a extinção ou pelo menos a virulência terrível. Pelo fato de se levar os dedos e as mãos aos olhos, nariz e boca, ele passa para o outro organismo e se adentra na corrente sanguínea em busca da célula que o alojará, especialmente do pulmão, e prossegue na sua multiplicação incessante, levando o paciente à asfixia e à morte. Pode ficar incubado até 15 dias, e o melhor período para o seu tratamento é quando surgem os primeiros sinais do contágio. Em outras vezes, pode se contaminar sem produzir sintomas, tornando o seu portador alguém que contagia e não sente nada. Quando instalado no organismo humano, produz muitas dores e sensações estranhas, desgastantes e cruéis. Os muitos detalhes técnicos não nos interessam por não fazerem parte do objetivo dos nossos estudos. Seus grandes comparsas são o pânico,
a irreverência de não se acreditar na sua letalidade, questões imunológicas, outras doenças, particularmente o diabetes, derrames cerebrais, problemas cardíacos e a idade avançada pelos óbvios motivos da falta de resistência orgânica. No entanto, atinge a todos, nos mais diferentes níveis de vida, desde a infância, passando pelos diversos períodos cronológicos. Estávamos sinceramente interessados em conhecer mais este adversário da vida física, que encontra energia mantenedora nas condutas morais e espirituais dos seres humanos. Curiosamente, ele prosseguiu com a voz calma. Não é fatal nos animais que muitas vezes podem ser o seu veículo, como no caso do morcego, no histórico da tragédia atual. O equilíbrio mental, a irrestrita confiança em Deus, a oração ungida de amor, os esforços de caridade dão origem a anticorpos que impedem a fácil contaminação. Assim mesmo, ocorrem alguns dolorosos e lamentáveis contágios em médicos, enfermeiros, familiares amados, em decorrência dos impositivos das leis soberanas da vida. Silenciando, o nosso amigo Spinelli esclareceu. O nosso labor é de inspirar as pessoas às condutas saudáveis, ao abraço das diretrizes de segurança propostas pelas autoridades de saúde, manutenção do comportamento moral e da convivência doméstica, desenvolvimento dos sentimentos de solidariedade, respeito, cooperação e vinculação com o mundo espiritual, desde que a viagem carnal é sempre temporária. Desnecessário elucidar que, neste momento de provações coletivas e testemunhos programados pela vida, abrem-se os portões das regiões espirituais de sombra e dor, onde os grandes sofrimentos lapidam os espíritos desaciados que volvem à terra e se entregam a vinganças infundadas, a perseguições dilaceradoras e estimulam crimes e condutas perversas. Cruéis obsessões que não puderam realizar antes, agora se utilizam do mundo em desorganização para que seja piorada a situação psíquica dos seres humanos e prossigam sobre as suas injunções penosas em processos de depauperamento das energias e desencanto das existências. Teremos que unir a compaixão e a caridade ao amor e à disciplina e à justiça, que não falha, de modo a apressar esses dias, tornando-os menos tormentosos em demonstração vigorosa da proteção do nosso Pai aos seus filhos, transviados da estrada que conduz à verdade. Estaremos numa guerra, a nossa pela paz, a deles, os irmãos infelizes, pela loucura que agita as regiões infernais, onde residem e terão que deixar a fim de que a psicosfera do planeta seja beneficiada e possa alcançar um patamar de progresso mais elevado, mais elevado. Dá uma pausa, Celso. Então, aí a gente está falando aí. Ele falou lá para trás que o vírus ele é muito simples. Todo mundo entende o que é um vírus? O vírus se reproduz sozinho? Eu não sei explicar. Não. Por exemplo, uma célula, uma bactéria, por exemplo, uma bactéria se reproduz sozinha. A bactéria vai lá e se divide. Uma célula acaba se duplicando e criando uma nova célula. Um vírus não tem material genético para se reproduzir. Um vírus, o que ele faz? Ele entra numa célula e utiliza o material genético da célula
para se reproduzir. E quando se reproduz, ele destrói a célula. Por isso que ele falou que é um mecanismo parasita. Ele em si não consegue se reproduzir, se reproduzir. Então ele precisa entrar na célula. Aí utiliza tal, tudo que é material genético, se reproduz e destrói a célula, né? Isso é o vírus do coronavírus, é o vírus da gripe, qualquer vírus. Então é um organismo muito simples, que ele fica entre a vida e o mineral. O mineral é uma coisa bem simples. O vírus é algo sim, bem simples, um pouco mais complexo do que os minérios. Ele consegue se reproduzir se utilizando de outros organismos. Aí ele está dizendo que a gente está na transição planetária. Nós estamos na transição planetária. E nessa transição planetária desencarnam muitas pessoas de diversas formas. As pessoas que desencarnam e que não vão permanecer mais na Terra, elas vão para uma colônia, para uma região, para um umbral, para onde for, e depois vai ser transferido, vão ser exilados, como diz o texto. Então, as pessoas desencarnam e nesse desencarne, todo mundo que morreu de coronavírus vai ser exilado? Não. Todo mundo que desencarna nessa transição, aí vai, uma parte pode ser exilado, outra parte vai esperar o mundo a transformação para reencarnar no mundo de regeneração. Então, você está vendo essa seleção natural. Agora, outra coisa que ele falou agora no texto é o nosso equilíbrio moral, emocional, de estresse, tudo mais, ajudam a gente a manter a nossa resposta imunológica. Então, quando eu estou com raiva, com ódio, com mágoa, com depressão, estressado, né, nervoso, desequilibrado emocionalmente, eu acabo caindo a minha defesa imunológica. E se eu estou caindo a minha defesa imunológica, eu fico mais aberto às doenças. Nós estamos todos os dias em contato com esses organismos, vírus e outros organismos que geram doenças. Agora, se a gente está bem de saúde física, mental, a gente ou não tem a doença, ou a doença não se desenvolve, ou se ela for desenvolver, ela se desenvolve de maneira bem fraca. Agora, se eu não estou bem, eu acabo desenvolvendo a doença de maneira mais aguda. Eu percebo, por exemplo, quando eu estou muito tenso, muito nervoso, muito estressado, quando eu pego uma gripe, a gripe me derruba. Quando eu estou mais equilibrado emocionalmente, a minha saúde responde isso. Aí eu pego uma gripe e uma gripe mais fraquinha. Então, quando você pega alguma doença, e a doença te derruba, é um alerta para a gente
pensar, por que que uma gripe me derrubou? Aí Que eu, você estou com baixa resistência. A baixa resistência é porque você está com pensamentos negativos, com sentimentos contrários a, né? Aí abaixa a resistência e aí você fica doente, certo? Ou falei alguma não, besteira? não, pensamentos negativos, ok, pensamentos, mas às vezes não é só isso, às vezes é a tensão do dia a dia. Então, às vezes a pessoa está muito ansiosa, como o meu caso. Eu estou muito ansioso lá para as coisas que passam pela minha vida. E essa Ansiedade. ansiedade faz com que a minha imunidade caia. Então a gente tem que se procurar se equilibrar, se acalmar, se serenar. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Entendeu? Então, é isso que eu estou falando, que você está numa condição contrária à normalidade, a sua resistência cai. Caindo sua resistência, você está apto a adquirir qualquer coisa de vírus, de bactéria, que você andando por aí, você absorve. Eu estou entendendo assim. Isso. Então, às vezes a pessoa está com uma úlcera no estômago. E às vezes essa úlcera é simplesmente devido à vida estressante que ela está levando. E o corpo reflete, e a gente tem que entender o que o corpo está dizendo para a gente mudar as nossas atitudes. Por isso, perdoar 70 vezes, sete vezes. Perdoa sempre. Você vai perdoando, que você não vai ficando, não fica doente, a não ser que você tenha realmente que passar por aquilo, né? Eu acho. Mas se você tiver que passar por alguma coisa e você tiver equilibrado, o que você vai passar vai ser Vai ser mais utilizado. amenizada, né? É, como a Ângela falou do perdão, que às vezes a impressão que a gente tem é que o perdão a gente só utiliza quando a gente está sendo ofendido por alguém, mas não é verdade isso, né? É, às vezes chegam situações, circunstâncias da vida que, sabe, tiram o sossego da gente. Isso daí, então, a gente tem que ter esse tipo de pensamento, de entendimento, que é também o perdão, né? Porque senão se a gente fica irritado com alguma coisa que aconteceu, mas não depende de uma pessoa, foi de um sistema, né? Então pronto, aí você começa já a se desequilibrar, né? E o nosso estado emocional, ele é profundamente produtor, né? Ou de saúde, ou a falta de saúde, né? Por causa do sistema emocional que nós temos. Então, o perdão, segundo até as palavras do nosso guia Dito, né? Ele fala, o perdão, a gente deve colocar todas as virtudes numa sacola, mas na boca da sacola vai o perdão. Significa o seguinte, qualquer situação da vida, a primeira coisa que você vai tirar é o perdão. Tem que buscar o perdão, né? Então, é por isso que a gente às vezes acha que, mas ninguém me ofendeu, por que eu vou perdoar? Não é isso, né? A gente se irrita com vários, até no trânsito você se irrita, né? Então, a gente tem que ficar bem entrosado com as coisas para que, né, não se produza sentimentos em nós de irritação mais do que devia, né? E logo a gente mudar o pensamento, como diz a Joana de está irritado, muda de pensamento, porque senão, né?
Bom, seguimos aqui. Que a psicosfera do planeta seja beneficiada e possa alcançar um patamar de progresso mais elevado. Lamentavelmente, as criaturas frívolas estão debatendo-se na revolta ante as injunções e regras impostas por autoridades inquietas, inseguras nas decisões corretas, disputando compensações nos cargos que exerce sem a real preocupação com a saúde das pessoas. Estatísticas incorretas, atitudes e propaganda do mal e se alastrando, mediante a urdidura de informações falsas com o objetivo de colheitas extravagantes para ganhos absurdos, sementeira no pânico e, ao lado da enfermidade perversa, danos psicológicos de complexa recuperação. À medida, porém, que haja a queda da infecção no seu auge, temos um pensar nas consequências quando se normalize a situação. Com certeza, não mais teremos dias semelhantes aos passados. Novos comportamentos serão necessários, inusitados instrumentos serão colocados a serviço da sociedade e o mundo novo sairá dos escombros desse que irá desaparecer inevitavelmente. Fazemos parte dos trabalhadores que estão preparando o futuro para a humanidade, nós mesmos de retorno ao planeta querido, e por isso todo o esforço e abnegação fazem-se necessários para instalar no reino de Deus na Terra em regeneração. Como se completasse o futuro anelado por todos nós, o querido amigo sorriu com suavidade e adito. Quantas bênçãos vertem dos céus na direção das consciências humanas com o conhecimento da imortalidade da alma e das leis que regem o universo. Poderemos unir-nos aos irmãos reencarnados e transmitir-lhes coragem e valor. Nesta hora difícil e noutras mais graves que possivelmente virão, é uma honra que reconheço não merecer. Diante, porém, da divina concessão, hei de empenhar-me para trabalhar nesta seara e vê-la verdejante e luminosa, abençoada pelo Mestre de Nazaré. No silêncio de reflexão que se fez naturalmente, um dos nossos membros, o irmão Gláudio, que era especializado na aplicação de bioenergia e portador de valores inestimáveis, inquiriu: certamente encontraremos a problemática virótica em almas emaranhadas em processos obsessivos sutis e graves, entre tormentos físicos e psíquicos lamentáveis. Como deveremos nos comportar em nosso trabalho de equipe? O nosso querido Spinelli respondeu gentil: os nossos irmãos enfermos são as heranças do Calvário do nosso Senhor Jesus Cristo, que os traz até nós, os herdeiros do Evangelho, a fim de que, acima de qualquer labor, amemos como se fossem filhos do nosso coração. Buscaremos acalmá-los com passos reconfortantes e inspiração que lhes possam socorrer, evitando os pensamentos autodestrutivos e de violência, que pioram o seu estado de enfermos. Em muitos lares nos quais nos adentraremos, convidados pelo pensamento espírita, nos louváveis estudos do Evangelho, de modo a criar vibrações defensivas para a família, buscaremos inspirar a confiança em Deus e o trabalho de auxílio material, especialmente nos esfaimados e desiludidos do caminho, em pesadelos de largo porte. Havia uma psicosfera de ternura e de paz entre nós, ansiosos como nos encontrávamos para o serviço no amanhecer do dia imediato. Nosso diretor, constatando que não havia mais indagação e compreendendo que o tempo urgia, solicitou a nossa irmã Amália, médium portadora das belas faculdades que sempre foram colocadas a serviço do bem, para que exaltasse o amor perene de Jesus, encerrando as experiências do dia. Ela fazia parte do nosso grupo de trabalho e estava preparada para atividades pertinentes às suas possibilidades de intercâmbio mediúnico.
A nossa Amália desencarnara com menos de 50 anos de idade, vitimada por insidiosa tuberculose no Rio de Janeiro, onde trabalhara ao lado da abnegada Aura Celeste, nos abençoados anos do século passado. Era a sua primeira excursão conosco, abraçando o objetivo que nos unia e nos trouxe as paisagens queridas do planeta, aqui ficando por um largo período, enquanto se fizesse necessário. Antes de ser espiritista, a querida amiga fora católica, sincera e cantara no coro da igreja que frequentava, especialmente alguns solos durante as solenidades da sua crença religiosa. A gentil servidora levantou-se e, com uma voz de cristal, cantou Ave Maria de Gounod, a todos comovendo. Encerrada a atividade, demoramo-nos um pouco contemplando a natureza em seu esplendor de noite enluarada. Deveríamos buscar os nossos aposentos a fim de meditar e repousar, ou deve ser o pensamento a fim de atender os deveres que teriam lugar na madrugada próxima na comunidade. Estávamos eufóricos e em grande expectativa de logo iniciar as tarefas programadas. A pandemia, ela trouxe para a gente grandes transformações. Por exemplo, reuniões como essa, reuniões online, eram raras. A gente não tinha a facilidade, o conhecimento para fazer esse tipo de reunião. Ela já existia e ela foi acelerada, né? E quando surgiu a pandemia, esses programas, esses softwares foram sendo divulgados, foram sendo aprimorados, porque era uma necessidade para o trabalho. Então, cada vez mais reuniões de trabalho começaram a fazer parte a partir dessas reuniões online. Eu, na época, dava aula lá em Santo André e, quando teve a pandemia, a faculdade falou, fecha. Mas só que sabia que isso podia demorar. Então, na semana seguinte, já começou a gente ter essas aulas online. E a gente foi se adaptando a essas aulas online. Antes da pandemia, os professores eram contra totalmente dessas aulas online e não queriam, tem que fazer só a aula presencial. Depois se acostumaram com as aulas online e não queriam voltar às aulas presenciais. Mas a pandemia fez também mudar a interação de trabalhos em casa. Muita gente acaba trabalhando na empresa, na frente de um computador. E tendo o computador na empresa ou em casa, não fazia diferença, porque a pessoa fica lá horas e horas e horas e fazendo, exercendo o seu trabalho na frente do computador. Meu cunhado trabalha numa empresa que, com a pandemia, fez lá muita gente voltar, né, ir para trabalhar em casa. E pouco tempo depois, durante esse primeiro ano da pandemia, logo em seguida, a empresa viu que o trabalho remoto estava funcionando muito bem. Aí o que que eles fizeram? A empresa simplesmente, que tinha um prédio gigante alugado, entregou o prédio. E ela percebeu que o trabalho funcionava, ela economizou.
Água, luz, telefone, internet, faxina, aluguel, estava a mil maravilhas. E quando muitas empresas, após o retorno das atividades normais, continuaram parcialmente remotos. Essa parte de trabalho remoto, trabalho em casa, que as empresas, sem a pandemia, iriam migrar devagarzinho e tal, eles foram obrigados a migrar de uma vez e perceberam que funcionou. Muitas empresas voltaram a totalmente presencial, mas muitas empresas continuam hoje em trabalho dividido, trabalho remoto, né, em casa, e parte presencial. Inclusive, tipo assim, tem empresas que usam um espaço e fala fulano e ciclano, segunda e quarta. Fulano e ciclano, terça e quinta. E reduziu a metade o espaço dos escritórios, assim, de aluguel e um monte de coisa. Então, houve uma transformação mesmo no trabalho. No nosso centro, por exemplo, a gente também estava lá, vamos fechar. Vamos manter o isolamento. Depois de algum tempo, falou, mas a gente não pode ficar sem nada. A gente começou essas reuniões online. E a gente passou, durante toda a pandemia, nessas reuniões online. Aí depois voltou e a gente continua hoje com essas reuniões online. Alguma parte presencial, uma parte online, e está continuando assim. Então, houve transformações. Essas são as partes boas. Agora, o texto fala também em pessoas que exploram a desgraça alheia. Infelizmente, isso aconteceu e ainda acontece, né? Pessoas que acabaram aumentando o preço do álcool em gel, aumentando o preço dos ventiladores, né? Os respiradores e vários outros materiais que acabaram subindo o preço, porque tinha mercado. Então, esconderam as coisas para poder o preço subir. Infelizmente, as pessoas acabaram, na hora de divulgar os dados, divulgaram de maneira incorreta, gerando mais pânico do que precisava. Então, aconteceu um monte de problemas que as pessoas exploram os problemas para poder conseguir mais votos, conseguir poder, conseguir dinheiro. Isso realmente é uma coisa, infelizmente, do ser humano que acaba explorando, né? Quando a pessoa tem um problema, né? Em vez de ajudar, de tentar ajudar, muita gente tem lá uma calamidade, as pessoas vão lá se ajudam, mas outras pessoas acabam se aproveitando, né, dos problemas dos outros. A pandemia é muito mais séria do que pensam ou agem no planeta, explorando-a ou criando embaraços para a libertação dos seus males. Os descuidos e desrespeitos aos cuidados estabelecidos para evitar-se a contaminação têm aumentado os prejuízos causados e surgem ameaças para a intemporabilidade do seu término. Intemporabilidade. Sim. Capítulo 5. Esclarecimentos oportunos. Pessoalmente, já conhecia a comunidade espírita que ora nos servia de refúgio e encantamento.
tivera oportunidade várias vezes de a visitar e mesmo cooperar no seu programa de caridade fraternal através da sua médium dedicada, a irmã Malvina, que era o instrumento por cujo meio fora erguida, com objetivos graves desde o século passado, há mais de 50 anos, uma organização de contínua comunhão espiritual. Trabalhadora fiel do franciscanismo leigo, vinculara-se à tarefa de criar congregações espirituais nos tempos modernos em homenagem ao angélico Santo de Assis. Reencarnando-se quase sempre na feminilidade, deveria, desta vez, servir à seara de Jesus como testemunhos severos e redentores. No século XVIII, fora uma literata francesa brilhante e muito contribuiu para a conquista dos ideais humanos e apaixonada pela Revolução, consorciada com o Duque X. Ao sair da Catedral de Notre-Dame, após assistir à missa matinal, viu o esposo traído subir ao tablado onde estava erguida a guilhotina e de imediato ser decapitado. Pareceu-lhe um tremendo pesadelo e, não suportando o golpe cruel do destino, correu em desespero, sendo acoimada pela turba de miseráveis agressivos. Em fuga alucinada, atirou-se às águas do rio Sena, do alto da Ponte Marie. Era o dia 4 de abril de 1792. Após longo sofrimento no mais além, onde não encontrou o seu amado, reencarnou-se com alguns problemas orgânicos de expressiva mediunidade de efeitos físicos, que deslumbrava os investigadores e convidados especiais para as reuniões fenomênicas. Eram aqueles dias da codificação kardeciana, que não lhe mereceu qualquer consideração, inclusive sempre combatendo a reencarnação. A sua foi uma existência relativamente breve, havendo retornado à erraticidade aos 45 anos de idade, vitimada por enfermidade cruel. De volta à pátria espiritual e tendo-se em vistas conquistas evangélicas que lhe exortavam o espírito, renasceu em um lar humilde com altas responsabilidades, a serviço do bem através do exercício da mediunidade com Jesus. No além-túmulo, a doutrina espírita fascinou-a e lamentou não haver podido vivenciá-la quando médium portadora de peregrinas faculdades. Interessou-se de tal modo que realizou cursos de terapias magnéticas para a empresa que deveria desenvolver na atualidade, sob algumas consequências do autocídio mediante a saúde oscilante. Por haver pertencido à Ordem das Clarissas no século XIII, ainda no período da iluminada existência da fundadora, sobre cuja bondade viveu no monastério, foi escolhida para trabalhar na construção de uma nova Umbria, onde o amor aos infelizes, os desamparados, as criancinhas abandonadas fosse a tônica, o objetivo básico da sua existência, ao lado, bem se depreende, da divulgação do Espiritismo. Deveria encontrar inimigos políticos poderosos do pretérito, que a crucificariam em difamações e suspeitas perversas, assim como adversários da fé religiosa que tentariam esmagá-la com aflições de largo porte. De igual maneira, o poverelo de Umbria dar-lhe-ia assistência pessoal, a fim de que lograsse êxito na sua jornada redentora. A sua existência transcorrida, pois, sob as bênçãos redentoras dos sofrimentos íntimos e mediante o trabalho intenso da mediunidade, tornando-se exemplo de fé e abnegação. Nos dias em que iniciávamos os novos compromissos, encontramos-la debilitada e enferma, com um doloroso diagnóstico do reumatismo infeccioso que lhe causava dores contínuas e debilitantes. Concomitantemente, tendo-se em vista a psicosfera do planeta, era perseguida por espíritos odientos que intentavam obstaculizar-lhe os labores de santificação. Passava horas sobre o acúlio de dores acerbas
e também padecia a interferência malsã dos adversários do bem. A todos, amigos e participantes da comunidade, causava espanto vê-la sofrer e, claro, nem todos os comentários eram edificantes, como sempre ocorre em situações de tal natureza. No entanto, resignada e otimista, mantinha-se fiel ao trabalho, sempre estimulando todos sem queixas e explicando serem dívidas que lhe pesavam na consciência e necessitavam de liberação. Com a nossa estada, havia-se organizado um programa de socorro espiritual para amenizar-lhe os testemunhos e participar da imensa revolução espiritual que se encontrava no clímax. Desde o mês de abril de 2004, entidades desencarnadas adversárias do Cristo declararam guerra ao seu nome, ameaçando retirá-lo do calendário humano. Uma campanha infeliz, muito bem organizada, fora deflagrada e os espíritas, por serem cristãos modernos através do Consolador de Jesus, prometera e se encontrava na terra, seriam ferozmente combatidos. Ao passo que governos com filosofias materialistas levantar-se-iam com os povos avassalados pela depravação para vulgarizá-lo e levá-lo aos palcos do ridículo e da zombaria de baixos níveis morais e sociais. Afirmavam que seria uma guerra sem quartel nem misericórdia, e todos vimos, de um para outro momento, a figura histórica e humana de Jesus e dos seus seres e de seus serem levadas ao desdém e rebaixamento bem típico dos seus antagonistas. Em nome da liberdade de opinião, desencadeou-se uma perseguição incomum ao cristianismo, por ser o oponente à devassidão e à destruição da família, corrupção da juventude e vandalismo de natureza ético-moral. Assim sendo, foi assinalada uma reunião na sala mediúnica, na qual o irmão Gracindo, a nossa querida irmã e o nosso grupo estaríamos laborando em favor da paz e da implantação do Evangelho nos corações. No momento aprazado, reunimos-nos o grupo e os convidados sob a direção do administrador da comunidade para a tarefa especial. Havia um grande recolhimento interior quando, após a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e a oração de abertura, foi trazido por devotados assistentes espirituais um indigitado ser deformado que tomou a organização mediúnica da nossa Malvina e, depois de esbravejar, interrogou agressivo: que desejam de mim? Não admito comportamento de tal natureza, mesmo porque os senhores não me interessam. Ela sim, não a queremos morta, pois que seria uma irrisão, porém viva e infeliz, esmagada pelas deformidades do corpo e por nós atenazada na mente e na emoção. O mentor, sério e grave, redarguiu com voz serena: tratamo-lo conforme as circunstâncias em que nos encontramos. Temos acompanhado a sua técnica vingativa e aguardávamos a oportunidade que hoje fruímos para demonstrar-lhe que a sua e a dos amigos é somente a força da brutalidade. Enquanto a vergastam, intoxicando-a com fluidos venenosos de que são portadores, a vítima se eleva a Deus e nos ensina resignação e coragem na luta. Não poucas vezes os guias espirituais que lhe conduzem a marcha pedem-lhe licença para que se lhe vinculem, assim liberando outros líderes e servidores da linha de frente do movimento espírita e do bem, porque ela é excelente na captação que os segura, enquanto a obra prossegue sem perturbação. O visitante estrugiu, zombeteria, gargalhada e insistiu: antes trabalhávamos em favor da sua morte degradante. Era uma quimera, porque era assim que se libertasse da matéria. Nossos superiores concluíram pelo esgotamento das suas forças, que a exaure e cansa os seus cooperadores por vê-la sempre enferma. Felizmente, fala-se muito sobre mediunidade, obsessão e seus quejantos, mas sabe-se pouquíssimo a respeito dos seus mecanismos. O mentor repostou: você tem razão.
Esses campos são muito complexos, mesmo para nós desencarnados, porquanto mais complexos para quem se movimenta nas engrenagens do corpo físico. Nada obstante, todos sabemos que para a ocorrência dessa comunhão entre os dois lados da vida humana, há uma necessidade de sintonia, mediante a qual as operações são ou não bem-sucedidas. A nossa irmã experimenta essas vicissitudes e o agravamento da sua enfermidade porque solicita nas suas orações servir de vítima, de modo que possa, com o gesto, libertar outros servidores da evolução humana a desempenharem os seus compromissos. Sabemos, por exemplo, que ante a dificuldade de poderem o irmão e seus comparsas afligi-la diretamente, porquanto ela se movimenta em faixa superior de pensamento e de moral, que lhe permitem estar isenta das mensagens deletérias que lhe são enviadas. Utilizam-se de pessoas inadvertidas e levianas para criar embaraços. Esses distúrbios naturais, produzindo-lhe inquietação, diminuem-lhe as resistências vibratórias superiores e permitem que ela capte as aflições e padeça problemáticas. Tudo isso, porém, não diminuiu o seu ardor evangélico e o desejo de mais servir, o que lhe proporciona ganhar a simpatia dos espíritos nobres que prosseguem velando pela sua trajetória vinculada ao bem. Ambos conhecemos sua manobra e que muitos frívolos se permitem ser instrumentos de perturbação para aqueles que necessitam de serenidade para as atividades mais complexas e significativas. No entanto, no caso em tela, há um detalhe que nos abre a porta da convivência, é a afetividade. Havendo experimentado a orfandade materna muito cedo, não recebeu o carinho que anela, e em razão do suicídio covarde, experimenta a solidão, embora não faltem aqueles que a desejam por diversos motivos. Astuta, no entanto, a infame tem podido manter-se solteira e suportar o azorrague dos desejos às frutações. Recentemente, porém, as leis passaram a trabalhar em nosso favor. O indigitado sorriu misterioso e, não desejando ocultar os planos mefíticos de que estava investido, voltou à carga. O amor carnal é uma armadilha, mesmo para os mais hábeis indivíduos. Elas já tiveram ocasião de reconhecer afetos e almas afins com as quais no passado manteve ardorosas convivências. Esteve a ponto de cair, mas inspirada pelo seu pai Francisco, resolveu a solidão pessoal. Agora, porém, esgotada pela doença, reencontra o espírito querido, o Duque de X, e sonha com algo impossível receber-lhe o amor. Seria uma dávida de felicidade, mas ele, o gozador, depois de uma juventude de dissipação de sexo servil e mundano, encontra-se casado e muito bem casado. Ela sofre e o cínico que a identifica anima-a sem palavras e depois a despreza, recebendo e dando carícia a outra, provocando por nós e pela sua própria forma de ser. Fez mofa da situação e continuou com refinada ironia. Estimulamo-la com cenas de ânsias de prazer, arrancando-a dos pensamentos que nos inibem e atormentamos com a sua libido, que ainda se encontra em plena efervescência. O sexo reprimido é perverso, leva a desânimo e a falta de objetivo humano, sofrendo a solidão física e emocional que devora a humanidade. Aproveitamos o seu estado emocional aturdido e mesclamos nossos fluidos com o seu reumatismo orgânico, aplicando através da telepatia, muito bem direcionada, golpes físicos dilacerantes. A nossa questão é até quando a infame resistirá? Aqueles que a acompanham já se perguntam: qual é a doença dela hoje? Todo dia temos um capítulo tragicômico da novela do falso sofrimento. Isso ocorre porque as pessoas somente acreditam em sofrimento quando veem expostas feridas,
desgastes fulminantes, variações de temperatura e sinais exteriores. Mas quando se trata de aflição íntima, todos pensam que há exagero e manhas fingimento. Aproveitamos e inspiramos a descrença, cansaço, animosidade com o que nos comprazemos. E estrugiu sonoro e zombeteira a gargalhada. O nosso dialogador, visivelmente emocionado, tomou-lhe a palavra. Ouvimos com respeito a sua exposição, esclareceu, sem qualquer interrupção, enquanto meditávamos nas suas palavras, cujos conceitos nos penetravam. Eu próprio estou acometido de compaixão, certamente não apenas por ela, mas pelo amigo insensato que se compraz em gerar padecimento, por certo, em razão de algum problema angustiante não resolvido em seu íntimo. E me compadeço da sua infeliz decisão em gerar fortes aflições para o próprio futuro. As dores da nossa Malvina procedem e ela recupera-se bem. Sabe que são efeitos de conduta malsã. Mas o amigo, ainda iludido nas incendiárias paixões do corpo físico e nos pesadelos da vingança, semeia cataclismos para o futuro do qual ninguém se exime. Deve haver um motivo pessoal da sua parte para ter aderido aos Vingadores, pois que, do contrário, não participaria de uma luta que não fosse sua. Naquele momento, o rosto da médium experimentou uma tremenda mudança, tornando-se verdadeira máscara de ódio, enquanto os olhos esbugalhados nas órbitas eliminavam torpes vibrações de cólera contra o orientador e tentava agredir a médium com socos, e foram impedidos de alcançar-lhe o corpo, graças à emissão das ondas de simpatia originadas pelo irmão Cláudio, técnico em produção de ondas vibratórias de saúde e de paz. Tentando expressar-se sem o conseguir, sacudia o corpo do instrumento mediúnico e irrompeu numa torrente de acusações. Esta miserável estava em Corinto em 1571, quando da Batalha de Lepanto. Eu pertencia então ao Império Otomano e fui convocado porque o nosso objetivo era a conquista da ilha de Chipre. Pessoalmente, eu vivia na cidade de Patras, no sudoeste da Grécia, e depois da batalha fui transformado em escravo dessa infame que, então católica, maltratou-me até a morte por exaustão. Reinava o Papa Pio V, que venceu a batalha graças ao comando de Dom Juan de Áustria, naquele terrível dia 7 de outubro de 1571. A matança foi tão grande de ambos os lados que as águas do Golfo ficaram vermelhas, como nunca se vira antes. Mais de 15 mil otomanos morreram e aproximadamente 9 mil cristãos perderam a existência naquela batalha que ficou histórica pela crueldade e inclemência dos acontecimentos. Desde então, temos reencontrado. Desde então, temos. Para aí. Está sem som. Então, vamos parar aqui que o capítulo ainda vai longe. Mas aí ele tá mostrando, né? Então, a médium, né? Ela está passando por dificuldades. É uma médium dedicada, é uma pessoa boa, ela sofre sem reclamar, então ela está sofrendo obsessões, está sofrendo doenças, ela é mal falada, né? Porque as pessoas só acreditam na doença se tem algo físico, né? E a pessoa não vê a perseguição, não enxerga os problemas e acaba, além de ela sofrer, ainda o pessoal fala mal dela. Mas ela tá se comportando bem, trabalhando bem a mediunidade, né?
E ela sabe que aqueles problemas que ela está enfrentando são resultado de coisas anteriores. É isso que acontece com todos nós, né? A gente procura nessa vida ser uma boa pessoa, procura nessa vida fazer as coisas corretas, trabalhar na parte mediúnica, mas isso não faz com que a gente apague totalmente os nossos erros anteriores. Então a gente acaba passando por dificuldades, passando por problemas, passando por algumas coisas, para porque a gente é imperfeito. A gente fez coisas, né? Graças à misericórdia de Deus, a gente só paga um pouquinho do que a gente fez de errado, né? Deus não cobra juros, ainda faz um desconto danado das nossas, dos nossos erros, das nossas dívidas, né? Mas a gente passa por problemas, dificuldades, doenças e qualquer outro tipo de desafios que passa na nossa vida, né? Para a gente crescer. A gente está vendo esse exemplo dessa médium dedicada e que trabalha e dá exemplo e passa por problemas, né? E ela sabe que ela está passando um problema e ela se acalma, né? Ela não se revolta com a dificuldade, não se revolta com os problemas, com os desafios, né? Enfrenta porque sabe que ela tem que passar por aquilo para poder aprender, para poder resgatar, para poder seguir em frente, né? Porque hoje a gente é uma pessoa, mas a gente fez muita bobagem aí em vidas anteriores. No texto aí vai relatar, né, algumas coisas que ela fez lá para trás. Mas isso a gente deixa para próxima semana, ok? Quem gostaria de fazer a prece de encerramento dos trabalhos de hoje? Vai, Roberto. Então, nós vamos agradecendo por esse momento bom, né? Agradecendo aos irmãos que nos ajudaram, as vibrações que chegaram até nós, né? Aos irmãos que vieram também ouvir e assistir também. Então, agradecemos por essa oportunidade bendita mesmo, uma oportunidade saborosa que recebemos todas as quintas-feiras. Segundas-feiras. Então, dizemos assim: agradecemos a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, aos Espíritos bondosos que ficaram conosco, né? E mais esse dia de vida, mais o ar que nós estamos respirando ainda está bom, né? E com a felicidade, né, de estarmos juntos. Pedimos também o mundo espiritual que proteja os nossos vizinhos, aos nossos irmãos parentes que estão adentados, e também aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, as aflições da vida, aqueles que não têm onde dormir, que dormem no templo, né? E pedimos aos espíritos também que trabalham na limpeza das casas que possam passar uma vassoura espiritual por cima da nossa casa, por dentro, na parede da direita e da esquerda, no quintal, na garagem, e possam também proteger a rua que moramos e seja tudo varrido e entregue ao plano do nosso irmão André Luiz. E assim terminamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, e assim dizemos graças a Deus. A vidência que permanece do começo ao fim é uma mulher que ela fica bem, assim, vamos dizer, eu digo, entre a terra e os céus, né? E ela faz uma forma de coração e ela doa uma energia azul. E o coração que ela faz em gestos com a mão, que ela faz molde de um coração, também em tom azul. Então ficou do começo ao fim essa nossa irmã aí no meio, entre a terra e os céus. Graças a Deus. Boa noite, Bom dia, obrigado. Deus.
Tchau, noite. até amanhã. Tchau, Tchau, até Celso. amanhã. Tchau, Sônia. Boa Tchau, noite, tchau, Lourenço. Tchau, tchau. obrigada. Obrigada a todos. Obrigada.